Então, como foi dito antes, meu nome é Luana, tá aqui o meu e-mail, caso alguém queira me escrever para tirar dúvidas sobre as coisas que a gente vai falar. E a ideia aqui hoje é discutir um pouco sobre o que é diversificação, como que a vida se originou, como que ela se diversificou e o que isso tem a ver com paleontologia, né? Como é que a gente usa paleontologia para entender isso? Essa aulinha vai ser dividida em 6 partes. A gente primeiro vai definir o que é paleontologia, para que ela serve. Depois a gente vai falar dos fósseis, o que eles são e qual que é a relação deles com o tempo geológico, né? Que é uma ideia de tempo um pouco diferente da ideia de tempo que a gente tem normalmente. Vamos falar da formação acadêmica, né? Qual é o tipo de formação acadêmica que você precisa ter para ser um paleontólogo? Mercado de trabalho, importantíssimo falar sobre isso. O que um paleontólogo faz? Vou dar umas dicas de onde pesquisar sobre o assunto. E, por fim, a gente conclui algumas coisas, certo? Se der alguma travada na minha apresentação, por favor, me avisem, certo? Certo. Primeiro, a gente vai falar de definição. O que é paleontologia, para que ela serve, né? A paleontologia vem a gente define paleo, né, que é o antigo, e o logia vem de estudo, então é o estudo do que é antigo, é estudo do que é a vida antiga. Já adianto para vocês que no YouTube a gente tem vários canais muito legais que explicam sobre isso. O Nerdologia é um deles. Vocês já devem ter ouvido falar do Átila Yamarino, né? Que é um pesquisador que está bombando na internet por conta do que ele fala sobre a pandemia e o Covid, mas ele também faz parte desse canal que tem vários assuntos legais. Esse é um vídeo que fala de onde vêm os fósseis, é muito interessante. Mas para resumir um pouco o que ele diz nesse vídeo, ele conta para a gente como é que isso funciona, né? Como é que os fósseis aparecem. E nada mais é do um animal, um organismo, pode ser uma planta, pode ser qualquer tipo de vida, ele vai morrer e com o passar do tempo ele vai ser soterrado pelo sedimento que vai cair sobre ele. Com o passar do tempo ele vai ser, aquela rocha pode ser erodida e o fóssil vai aparecer e é quando os pesquisadores começam a, olha, tem um fóssil aqui, o que será que é isso? E aí a gente começa a entender o que é um fóssil, né? Então, é uma vida, era algo que foi vivo e que se tornou o registro fóssil, que é uma pedra. Então, a gente pode definir paleontologia como a ciência que estuda as formas de vida em diferentes tempos geológicos através dos fósseis. Nessa figurinha aqui que vocês estão vendo à esquerda, a gente está vendo cada camadinha é um tempo geológico. Em cada camadinha, a gente tem um conjunto de fósseis, né, característicos daquele momento. Então, dá para a gente perceber aqui que no início as coisas são bem mais simples e elas vão se diversificando, se tornando mais complexas e aumentando de tamanho, certo? Então, através da paleontologia, a gente entende a origem, como é que a vida se originou, como é que ela se diversificou e como é que ela ficou preservada no registro. E para que serve? Bom, o fóssil, né, as unidades fossilíferas, as unidades geológicas, elas são patrimônio natural e cultural, de acordo com a Constituição Federal, e então a gente tem que preservar isso, né? Por isso a gente tem os museus, como o Edeval estava falando, e a Miriam, a gente tem o Museu na Geologia, tem várias coisas muito lindas que ficam expostas ali, que provém inclusive de apreensão, né? Porque tráfico de fósseis é ilegal, tráfico é legal, né? Mas a compra e venda de fósseis é ilegal no Brasil. Então, os museus são locais onde esses fósseis ficam bem guardados e podem ser estudados. E também serve para geoconservação, né? A partir do momento que uma unidade tem fóssil, uma equipe é movimentada para estudar o que tem ali e para preservar o que tem ali, né? E não são só equipes profissionais, todos nós somos responsáveis, né, pela preservação. Mas é impossível a gente preservar algo que a gente não conhece. Então é bom a gente sempre saber o que tem, o que está preservado, qual que é o conteúdo fossilífero da nossa região. É uma responsabilidade do Estado, município e Distrito Federal também, né, de preservar esses fósseis. E a gente guarda isso para futuras gerações, né? Afinal de contas, o que a gente não conhece, a gente não vai preservar. A paleontologia também tem aplicação para a indústria de petróleo e gás natural. Só um minutinho. Bom, falando de fósseis e tempo profundo, né? Quais foram os eventos marcantes que a gente tem no tempo geológico? Primeiro a gente pergunta, o que é tempo profundo? Qual que é a diferença do tempo e do tempo profundo?
Quando a gente pensa na dimensão tempo que a gente conhece, a gente pensa no tempo de ontem, de 1 ano, de 15 anos, ou até mesmo de quando a nossa sociedade começou a se formar. É um tempo que a gente consegue entender. Se a gente parar para pensar que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, fica difícil quantificar isso na nossa cabeça. Então, se a gente pensar que ela tem 4,6 bilhões de anos, se a gente pensar no Maracanã, um Maracanã cabe 100 mil pessoas. Se a gente tivesse 45 mil Maracanãs, a gente poderia ter aí 4 bilhões de pessoas, porém ainda não caberia o número total de anos que a Terra tem. E durante esse tempo profundo, a gente divide em vários períodos geológicos. Isso aqui é uma escala do tempo geológico, e vocês podem ver que ela está dividida aqui entre pré-cambriano e fanerozoico. O pré-cambriano é onde a gente encontra as primeiras evidências de vida, as coisas mais simples, elas vão começando a se complexificar. E o interessante do pré-cambriano também é que é a faixa de tempo que mais abrange a idade da Terra, né? 85% do tempo da idade da Terra está dentro do pré-cambriano e apenas 15% dentro do fanerozoico, que é onde a gente encontra os grandes animais, as grandes extinções. E por falar em grandes animais e grandes extinções, é importante também falar dos eventos que aconteceram no fanerozoico, que estão aí destacados em vermelho e em números, certo? Primeiro, a gente tem a grande extinção do Cambriano, há cerca de 550 milhões de anos atrás. Os principais afetados foram os trilobitas, que a gente acredita que sejam ancestrais de insetos e aracnídeos, que a gente conhece hoje em dia. A explicação para essa extinção pode ser uma forte redução no nível do mar, né? Essa redução do nível do mar, ela eliminou ambientes onde as espécies viviam, as espécies de águas rasas, e também tem uma outra explicação que seriam mudanças nas correntes marítimas, né? As mudanças nas correntes marítimas, elas mudam toda a concentração de nutrientes, a temperatura, e isso pode ter afetado a vida desses organismos. A segunda seria a extinção do Ordoviciano, há cerca de 440 milhões de anos atrás, onde os principais afetados foram 60% dos invertebrados marinhos, né? Mais de 60% foram afetados. A primeira explicação para ela foi um forte resfriamento do planeta, com a mudança de supercontinentes. Nessa época, a gente tinha supercontinentes, certo? E quando esse supercontinente muda de lugar, né? Quando tem alguma perturbação ali, isso pode causar um forte resfriamento, dependendo de onde o supercontinente vai, seria uma explicação. E uma outra explicação seria o gelo que se formou nos continentes teria diminuído o nível do mar, o que teria também reduzido o ambiente em que essas espécies viviam. E terceiro vem o Devoniano, 365 anos atrás, onde os principais afetados foram os peixes. A primeira explicação para isso seria um aquecimento global seguido de uma glaciação. Lembrando que glaciação é quando tudo fica congelado, né? A gente tem alguns eventos de glaciações na Terra, e no pré-cambriano a gente tem glaciações que atingiram o globo todo, que não é o caso do Devoniano, mas teria acontecido ali uma glaciação que teria diminuído a quantidade de oxigênio nos oceanos. E a segunda explicação seria o impacto de asteroide, que é muito popular nas grandes extinções que a gente estuda lá na escola. Também temos a extinção do Permiano, cerca de 145 milhões de anos atrás. Os principais afetados foram os répteis, e isso pode ter acontecido por derramamento de lava ou também por uma queda de um asteroide com mais de 6 quilômetros de diâmetro. Temos a extinção do Cretáceo, que seria a quinta, e os principais afetados foram os dinossauros, certo? E a explicação que a gente tem atualmente é que um asteroide com mais de 10 quilômetros teria atingido a Terra, e também a atividade vulcânica teria causado aí um conjunto de fatores que teriam eliminado os nossos colegas dinossauros. E aí vem a sexta extinção, que está em andamento, que nós seríamos os responsáveis por ela, pela quantidade de lixo, pela aceleração que as nossas indústrias causam, né, no derretimento das calotas polares, na mudança climática. Então, tudo leva a crer que a sexta extinção está sendo causada por nós, seres humanos. Então, é muito importante estudar o registro fóssil, porque ele faz a gente entender o que aconteceu e o que ainda pode acontecer, né? Através dos eventos que ficam registrados na rocha, como glaciações, e através da diversificação dos organismos, né? A gente vai vendo que grandes eventos também fizeram os organismos se diversificar. E isso faz a gente entender o que aconteceu e o que também pode acontecer. Bom, com relação aos fósseis, quais são os tipos de fósseis que a gente tem?
A gente tem fósseis que são considerados restos, é quando a parte do organismo ainda ficou preservada. A gente tem como exemplo carapaças, esqueletos ou grão de pólen, que também pode ficar fossilizado. E a gente tem vestígios, que seriam marcas dos organismos. O organismo mesmo não ficou preservado, mas a marca dele ficou preservada ali. Também é um tipo de fóssil. Aqui eu deixo para vocês alguns exemplos de restos de fósseis aqui à esquerda. Nós temos no Devoniano esse exemplo belíssimo de amonite, 419 milhões de anos, onde o organismo, a carapaça do organismo ficou preservada. Outro exemplo ali no Siluriano, há 450 milhões de anos atrás, que também a folha ficou preservada, né? Apesar da degradação da matéria orgânica, a folha ainda ficou preservada. Nós temos exemplos de vestígios dos moldes e os equinofósseis. Os moldes são, a gente tem um exemplo de trilobita aí no Cambriano de 509 milhões de anos. A gente tem o molde e o contramolde. É como se você tivesse uma massinha e tivesse um molde, né? Para colocar a massinha dentro. Ou seja, o organismo não ficou preservado. O que ficou preservado foi o sedimento na forma do organismo que estava ali. A mesma coisa acontece no molde interno do Devoniano que a gente está vendo ali, no Amonite 419 milhões de anos. E a gente também tem os icnofósseis, que seriam as pegadas. A gente tem pegadas de dinossauro, a gente tem pegadas de inseto, e a gente também tem pegadas, né, vestígios, no pré-cambriano, que é aquela idade bem antiga que eu falei para vocês, dos primeiros organismos que podiam se locomover. Então, eles também deixaram marcas, a gente tem aqui um exemplo, 555 milhões de anos atrás. Só um minutinho. Certo. Agora falando de formação acadêmica. O que eu tenho que ser para ser um paleontólogo? Eu tenho vários colegas de diferentes formações acadêmicas. Eu tenho colegas de geografia, eu tenho colegas da área ambiental, da oceanografia, mas 3 cursos são os principais. É a geologia, que dura 5 anos aproximadamente, o Ligea, com 4 anos, que é o curso que o professor Bogiani falou agora há pouco, e a biologia, que é 4 anos, que foi o curso que eu optei fazer. Esses cursos têm diferenças entre si, porque a geologia ela vai dar a ênfase, né, ao estudo da composição, estrutura e evolução da Terra. Isso a gente estuda as montanhas e as rochas e os fundos marinhos. Ela também vai investigar fenômenos como terremotos, erupção vulcânica, erosão de encostas. E o trabalho do geólogo é fundamental, porque a gente precisa ter esse conhecimento da Terra, de como a Terra funciona, para fazer qualquer coisa, para habitar a superfície terrestre, né? Então, é uma profissão extremamente importante e o geólogo também pode se tornar um paleontólogo. Do Ligea, né, é um curso de licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, é um curso voltado para professores, né, atividade de pesquisa, cultura e extensão, e é um curso que a gente tem nas Geociências, e é um curso muito legal. E também temos a biologia, né? A diferença da biologia e da geologia é que a biologia ela vai focar no que está vivo. Então a gente entende melhor como a vida funciona, como ela se organiza, mas os biólogos também podem se tornar paleontólogos. O que eles têm em comum é que não importa a graduação que foi feita, o que vai incomodar é a pós-graduação. Pós-graduação pode levar de 6 até mais que 6 anos, né? Entre mestrado, doutorado e pós-doutorado. E aqui a gente tem uma imagem clássica do Jurassic Park à esquerda, né? Aí a gente tem um paleontólogo, e aqui a gente tem à direita a imagem do filme A Múmia. E aqui eu queria fazer um parênteses para vocês, extremamente importante. É muito comum a gente confundir paleontologia e arqueologia, certo? E a gente está falando aqui de paleontologia, que é o estudo do que era vivo, de como a vida evoluiu no tempo geológico. A arqueologia é a ciência que estuda humanidades. Então, a partir do momento que a gente tem resquícios de vida humana, né, de coisas parecidas com a vida humana, bem ligadas a ela, a gente trata dentro da arqueologia, certo? Então, não confundir paleontologia com arqueologia. E o que um paleontólogo faz? Bom, a gente entra na área de docência e pesquisa, respondendo perguntas, por exemplo, como essa aqui: se primatas evoluíram e deram origem ao homem, por que ainda existem macacos? Né? Os pesquisadores docentes da paleontologia, eles respondem questões como essa. Também da docência e pesquisa, a gente tenta entender mudanças ambientais que aconteceram no registro geológico, e a paleontologia ajuda a gente a entender
como é que isso mudou. Aqui à direita a gente tem organismos preservados dentro dessa estrutura aqui, parece uma pedra, né? Mas é uma pedra feita por organismos. Então, a partir do momento que a gente tem os organismos preservados, a gente consegue entender como é que a Terra mudou, o ambiente mudou, certo? O nome disso aqui é estromatólitos, que são estruturas que a gente tem desde o pré-cambriano até hoje, e que são meio parecidas com as casinhas do cupim, sabe? E eles constroem a casinha deles. Isso aqui é feito geralmente por cianobactérias. Elas são filamentos ou bolinhas que vão sedimentando, o sedimento vai caindo sobre elas e elas vão crescendo, formando essas estruturas. Bom, e é claro, tem aplicação para a indústria do petróleo, né? Esse gráfico aqui mostra para a gente que de toda essa matriz, mais de 50% tem a ver com petróleo e gás natural. E isso tem muito a ver com a paleontologia. Por quê? Porque o petróleo se forma com a deposição, a morte e deposição de organismos, né? No fundo marinho, e eles se depositam, até o sedimento começa a cair sobre eles. Com o aumento de pressão e temperatura ao longo do tempo, isso vai formando um óleo, é lógico, em condições de temperatura e pressão especiais, certo? Então, eles têm tudo a ver, né, com a indústria do petróleo. E, além disso, a gente tem alguns organismos muito estudados na Petrobras, por exemplo, que são indicadores de que ali tem petróleo. São organismos que eles não viraram o óleo, né, ou o petróleo, ou o gás, mas eles são indicadores de que aquele ambiente tem petróleo. Então, a Petrobras se importa muito com o estudo desses organismos. Além disso, a gente também tem educação geoambiental, né? Aqui estou fazendo uma propaganda do Museu do Smithsonian, que é lindíssimo. É um museu onde a gente consegue fazer um passeio virtual muito legal, ver o acervo de fósseis que eles têm. E o paleontólogo também pode trabalhar em museu, né? Acho que o Ideval e a Miriam, com certeza, já devem ter trabalhado ou com paleontólogos ou com aspirantes a paleontólogos, né? É um lugar onde o paleontólogo também pode trabalhar. Aqui é uma foto de uma feira de ciências que a gente fez na geologia, com indivíduos de todas as idades. É claro que a paleontologia ela tem um apelo, né, para as crianças, elas querem ver os bichos pequenos, elas querem ver os dinossauros. Isso aqui foi uma parceria que a gente fez com o Museu de Geociências da USP. Eles têm uma parte super preparada para as crianças entenderem como se faz escavação paleontológica, que é isso que está acontecendo aqui. E então a gente também pode trabalhar com educação geoambiental, tanto em museu quanto em escolas de ensino básico. E é claro, a paleontologia não atinge só crianças, né? Os adultos, todos nós somos fascinados pelo registro fóssil que fica preservado e a gente tenta entender como é que eles evoluíram. Então, a educação geoambiental é para adultos também. E aí, vocês podem me perguntar, onde é que eu posso pesquisar sobre esse assunto? Em vários lugares, sites e livros. Aqui eu dou um exemplo para vocês do Geoparque Arouca, em Portugal. É lindíssimo, eles têm várias informações sobre os fósseis que tem ali. Fica em Portugal, né? Então fica um pouco mais difícil de visitar, mas visitando o site vocês já vão ter várias informações sobre o assunto. No Brasil, a gente também tem o Geoparque Araripe, tá? Aqui é o endereço deles para visitar o site. E também nós temos representantes, inclusive no Museu de Geociências da USP, tem representantes, tem espécimes de lá, tá? Aqui a gente tem o espécime de mesossauro, aqui de um peixe. E, se não me engano, esse espécime está no Museu de Geologia da USP. Então, depois que a pandemia passar, vocês podem ir lá dar uma olhada. É muito, muito bonito. E tem os livros, né? A gente tem esse livro aqui, Fósseis do Brasil, né? Do Murilo Rodolfo, que é muito bacana. E aí você pode pensar, poxa, mas tem alguma coisa mais para leigo, né? Alguém que não sabe exatamente o que é um fóssil, como é que ele se forma. Tem, professor Anelli, do Instituto de Geociências, ele escreveu diversos livros para várias idades. E eu coloquei eles aqui, caso vocês tenham algum interesse, certo? São livros muito legais para a gente entender sobre dinossauros no Brasil. Então, concluindo, se você quer ser um paleontólogo, primeira coisa você tem que gostar de ciências da natureza. Você tem que ser um geólogo? Não, você pode ser um geólogo, você pode ser um biólogo, como eu disse antes, mas você precisa gostar muito disso, porque é com isso que você vai trabalhar para a vida toda.
Depois de gostar, você faz uma graduação, você escolhe entre os cursos que eu mencionei anteriormente, mas o principal, para ser um paleontólogo no Brasil, não existe uma graduação em paleontologia. Você vai ter que fazer uma pós-graduação, que é onde você vai se especializar, fazendo seu mestrado, doutorado e pós-doc. Depois você pode escolher entre a docência e pesquisa, ou você pode enveredar para a indústria do petróleo, certo? E é isso que eu queria falar para vocês. Lembre-se que paleontologia e arqueologia não são a mesma coisa, são coisas legais e fascinantes, mas estudam coisas diferentes, certo? Eu agradeço e deixo aberto para perguntas. Muito obrigada, Luana. Foi muito esclarecedora e didática. Parabéns. Né? Então, dá para perceber que geólogos, paleontólogos e os cientistas são contadores de histórias, né? Do passado, do presente e do futuro. Né? Isso aí. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem o André Felipe, né, que perguntou se a paleontologia fica restrita à pesquisa acadêmica. Ela andou sendo respondida parcialmente, mas talvez você queira completar alguma coisa. Não, definitivamente não. Né? A gente pode trabalhar com o mais importante, né? Eu acho, que é a divulgação com o público, é fazer o público entender a importância da paleontologia em si. E nada melhor que isso do que os museus, do que educação básica, né? Preparar os professores para entender isso, para entender o que é paleontologia, onde ela pode ser aplicada, fazer os alunos entenderem que são corresponsáveis por aquilo, né? Eu acho que até, eu não vou dizer que é mais importante, mas é absurdamente importante, que não tem nada a ver com academia, né? Tem a ver com divulgação científica. Então, não fica restrito.